quarto ano. Que bom estarmos aqui em mais um encontro. Espero que vocês estejam todos bem, que esteja dando tudo certo aí nas suas atividades. Hoje nós vamos estudar História e vamos dar continuidade ao capítulo 7, em que nós falamos dos povos indígenas. Isso mesmo. E aí, deu tudo certo? Foram até a página 216 no seu livro didático? Hoje, pega aí a agenda. Você vai fazer da página 217 até a 219. Você também vai utilizar o seu caderno de atividades complementares número 3 e vai fazer a página 89. Combinado? Para a gente começar, na página 217, a gente encontra um título muito bacana, que ainda fala dos indígenas, só que os indígenas hoje. Vamos pensar um pouquinho se a gente sabe como vivem os indígenas hoje. Atualmente, os indígenas, como cidadãos brasileiros, têm os mesmos direitos que os cidadãos não indígenas, como, por exemplo, o direito de preservar seus costumes, suas tradições, poder passar para os seus descendentes. Gente, no Brasil tem áreas conhecidas como reservas indígenas, em que os indígenas podem manter suas tradições, seus costumes, quase que igual antigamente. Olha que coisa boa. A gente sabe também que muita coisa mudou. E atualmente, olha na imagem essa escola. O que você vê de interessante, de diferente da escola, por exemplo, em que a gente estuda? Observe essa imagem. Aí são crianças indígenas assistindo aula. Há comunidades indígenas próximas e distantes dos centros urbanos. Nela existem escolas que ensinam tanto a cultura indígena como a cultura não indígena. Muitos indígenas atuais sofreram influências de outras culturas e isso pode ser observado na alimentação e em suas moradias, no uso das tecnologias, entre outros hábitos. Por outro lado, há grupos de indígenas isolados na Amazônia que nunca tiveram contato com outra pessoa não indígena. As sociedades brasileiras como um todo, as influências indígenas estão presentes em muitos campos, como na língua portuguesa, por exemplo, que incorporou muitas palavras da origem indígena, como Amapá e Maracanã, nomes de lugares, Iracema e Cauã, nomes próprios, e canjica e mingau, nomes de comida. Alguns hábitos da sociedade brasileira atual foram passados pelos indígenas. Entre eles estão o banho diário e o uso de redes para dormir ou descansar. Na culinária brasileira, os pratos com influência na culinária indígena são, dentre outros, o tucupi, caldo feito com mandioca brava, muito apreciado no norte do país, e o tacacá. No folclore existem as histórias baseadas em mitos indígenas, como as do boitatá e do curupira, protetores das matas. Gente, a história não termina por aí ainda. A gente vai fazer uma roda de leitura aqui na página 218 para depois fazer a interpretação desse texto. Na página 218 você vai ver uma lenda. Ao longo da história, diversas sociedades criaram histórias sobre a origem do Sol, da Lua e de outros astros. Aí você vai ver essa lenda a respeito do Sol e da Lua, segundo alguns povos indígenas da Amazônia. Eu espero que seja uma ótima leitura e que você consiga interpretá-la direitinho. Aí então você vai até a página 220, que você vai encontrar Caiu na Rede. Observe aí essa linda imagem dos índios na mata, na página 220, olha aí. Atualmente, alguns povos indígenas da Amazônia usam tecnologias modernas para interagir com sociedades não indígenas e para suprir novas necessidades. Em 2015, o povo indígena Capó fez uma parceria com a ONG Greenpeace para aprender a utilizar armadilhas fotográficas e rastreadores com o intuito de combater a invasão de madeireiros da terra indígena Alto Turiaçu, no Maranhão. Olha aí eles colocando as armadilhas, né? Muito legal, gente. E muito atualizado. Você vai ficar antenado com todas as notícias atuais dos índios. E aí, você tem aqui
uma pergunta, depois de ter lido tudo, aprendido tanta coisa, vem aqui uma perguntinha, apenas uma questão, tá? E a gente termina a aula de hoje. Que pena, né? Que aula legal, falar de índios é sempre muito bacana. E aí, na próxima semana, a gente tem surpresa. No próximo vídeo, a gente vai ter surpresa. Por quê? Porque a gente vai fazer uma revisão. Essa revisão vai estar show de bola. Então, se prepara para ela, fica craque, lê tudo, faz as atividades. E até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Até mais.